A filosofia de Undertale. Undertale é um jogo que gerou uma grande repercussão na internet, e não foi por pouco. Esse jogo fez muitos jogadores refletirem sobre suas ações e como elas afetam sua história. Mas antes de falarmos sobre a filosofia de Undertale, vamos saber um pouco mais sobre esse jogo incrível. Undertale é um RPG eletrônico 2D criado pelo desenvolvedor independente Toby Fox. Esse jogo foi inicialmente planejado para durar 2 horas e foi programado para ser lançado em meados de 2014, mas o desenvolvimento foi adiado para o ano seguinte. Em 2015, o jogo foi finalmente lançado, sendo aclamado pelo seu roteiro, material temático, sistema de combate intuitivo, parte dura, musical e originalidade, com elogios direcionados à sua história, diálogo e personagens. Nele, o jogador controla uma criança e completa objetivos para progredir na história. Ele explora um mundo subterrâneo repleto de cidades e cavernas, e é obrigado a resolver vários quebra-cabeças em sua jornada. História. Logo no início, o jogador descobre que os monstros e humanos viviam pacificamente, mas depois de uma grande guerra entre eles, os humanos baniram os monstros para o subsolo. Após cair no subsolo, ele encontra Floy, uma flor sábia que lhes ensina a mecânica do jogo. Porém, quando Floy tenta matar o humano, ele é resgatado por Toril, um monstro maternal semelhante a uma cabra, que o ensina a resolver quebra-cabeças e a sobreviver a conflitos no subterrâneo sem precisar recorrer à violência. Ela pretende adotar o humano, querendo protegê-lo de Asgore Dirmo, o rei do subterrâneo. Depois de entendermos sobre Undertale, vamos falar sobre a sua filosofia. Diferente de outros jogos, onde o jogador é quase um deus, que pode fazer tudo o que quiser e simplesmente voltar atrás e fazer suas ações, Undertale possui uma certa consciência onde tudo que você faz se torna permanente e muda a história do jogo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Nele o jogador pode escolher fazer 2 rotas: a genocida, onde o jogador mata todos os inimigos, e a rota pacifista, onde o personagem passa sem matar ninguém. Se você jogar de forma violenta, porque é divertido e até mesmo muito mais fácil, quando terminar o jogo e depois tentar jogar de modo pacífico, o mesmo não vai deixar você esquecer do seu passado violento. Undertale brinca com os conhecimentos de jogar, e ele faz isso para nos ensinar lições sobre diálogo e humanidade. Ele nos mostra que a violência não é a única opção, e isso fica ainda mais claro no decorrer do jogo. Ele recompensa boas ações, mas não se engane, ele não se força a ser bom, muito pelo contrário, ele nos deixa livre para escolher o que fazer, e apenas nos dá uma consequência. No fim, Undertale é como um espelho, que te mostra quem você realmente é, e te ensina a se importar com o peso que suas escolhas têm na sua vida e de seus indivíduos.